Meus caros irmãos e irmãs, a Igreja no Brasil celebra o dia 8 de outubro como o dia do nascituro. Nascituro é aquele que está para nascer ou que vai nascer. Ou seja, o embrião no ventre da sua mãe, desde a sua concepção até o seu nascimento, até o seu parto. E certamente outros dias poderiam ser considerados o dia do nascituro, especialmente o dia 25 de março, o dia da Anunciação a Nossa Senhora, porque o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. A partir daquele momento, o Espírito Santo engendra no ventre de Maria um corpo para o Filho de Deus. A partir daquele momento, o futuro menino Jesus já é um nascituro. Assim também o dia de São Raimundo Nonato poderia ser um dia do nascituro. Mas, ao colocar no dia 8 de outubro, a Igreja no Brasil pretendia também declarar toda a primeira semana de outubro como a Semana da Vida. E assim, nesse contexto da celebração de Nossa Senhora Aparecida, que também é considerado o Dia da Criança, 12 de outubro, nós teríamos aí a oportunidade de, sob a égide de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, estarmos refletindo sobre a vida e sobre a família. Nós já temos refletido em outros programas sobre a maldade intrínseca do aborto provocado. O Papa São João Paulo II, na sua encíclica Evangelium Vitae, ele diz o seguinte: portanto, com a autoridade que Cristo conferiu a Pedro e aos seus sucessores, em comunhão com os bispos, que de várias e repetidas formas condenaram o aborto, e que numa consulta que fizemos, apesar de dispersos pelo mundo, afirmaram unânime consenso sobre essa doutrina, declaro que o aborto direto, isto é, querido como um fim ou como meio, constitui sempre uma desordem moral grave, enquanto morte deliberada de um ser humano inocente. Então, meus queridos, quando nós estamos falando do aborto direto, provocado, desejado como fim, essa palavra do Papa São João Paulo II é muito categórica. Ele empenha a sua autoridade infalível de chefe visível da Igreja, quando ele não apenas expõe o seu pensamento, mas ele manifesta uma consulta feita aos bispos, espalhados pelo mundo inteiro, que reafirmaram essa doutrina, ou seja, procurar a morte direta de um ser humano inocente ainda no ventre da sua mãe é um ato intrinsecamente mau. Naturalmente, nós temos situações particularmente dolorosas, como, por exemplo, o caso em que exige-se uma intervenção cirúrgica na mãe que está com câncer de útero, por exemplo, né? Ou então o caso da violência contra uma criança, o caso do estupro de vulneráveis. O que pensar dessas situações? Falando especificamente do aborto chamado indireto. O aborto indireto é aquele que não é procurado como objetivo, como meta. Ele é um efeito colateral que pode acontecer, por exemplo, durante uma terapia, em decorrência de determinadas medicações, ou mesmo em decorrência de um intervento cirúrgico, por exemplo, para tirar um câncer. Você não está querendo tirar a criança, você está tentando salvar as duas vidas, porque essa deve ser sempre a regra, tentar salvar as duas vidas. Aí nós estamos num caso extremo em que o médico vai fazer de tudo para realizar justamente esse objetivo, salvar as duas vidas. O efeito colateral pode acontecer de forma não desejada por uma circunstância de limitação da própria ciência.
Para se considerar, então, duplo efeito, né, digamos assim, é preciso que a ação realizada ela seja intrinsecamente boa. Então, uma terapia. A intenção é curar, não é matar. Ela precisa, inclusive, ser proporcional. Não se pode fazer a manipulação, sendo que haveria outras formas de se conduzir aquela gestação sem intervenções outras na própria gestante. Então, sempre é importante buscar o bem, nunca a morte como ato primeiro desejado. No caso da intervenção em uma gravidez não desejada, como por exemplo aquela que veio no caso de uma violência sexual, no caso de um estupro, é evidente que o estupro é um crime hediondo, mas matar também o é. Recentemente o Papa Francisco foi entrevistado justamente no caso do aborto a ser provocado numa menina que tivesse sido violentada. E a resposta do Papa foi enfática. Eu entenderia a menina no seu desespero, mas também sei que não é lícito violar uma vida humana para resolver um problema. O jornalista perguntou, mas mesmo em caso de circunstâncias tão extremas? E o Papa Francisco respondeu, é lícito eliminar uma vida humana para resolver um problema? É lícito pagar para que alguém elimine essa vida humana? O jornalista ficou sem resposta e o Papa conclui, do ponto de vista humano eu pergunto, é lícito eliminar uma vida humana para resolver um problema? É justo pagar um sicário para resolver o problema? Então, meus queridos, realmente nós estamos diante de uma situação que nos comove. Repito, o estupro é um crime hediondo, é preciso cercar essa gestante com todo o carinho possível, com tratamento espiritual, psicológico, inclusive encaminhamento para adoção, se for o caso, mas a gente tem certeza que, inclusive do ponto de vista da própria gestante, se o estupro foi e é sempre uma violência que deixa marcas indeléveis, o aborto igualmente deixa marcas indeléveis no psiquismo, na vida daquela pobre mãe. Então, infelizmente, nós estamos diante de uma situação terrível, mas nós não podemos, como diz o Papa Francisco, matar, violar uma vida para resolver um problema gravíssimo que foi o da violência cometida sexualmente contra aquela gestante. Certamente, então, nós precisamos educar para a vivência da sexualidade, nós precisamos denunciar os estupradores para que a sociedade possa ser protegida desses verdadeiros monstros, às vezes, né? Ou então pessoas extremamente desequilibradas, doentes, ou então pessoas traumatizadas que foram elas mesmas violentadas do passado e que agora descarregam sobre outros a sua dor. Mas a sociedade precisa ser protegida, mas essas gestantes precisam ser acolhidas com todo carinho. Então, nesse dia do nascituro, é importante a gente pensar na dignidade de toda a vida humana, à luz, inclusive, do que foi a vida do próprio Jesus. A partir do momento da anunciação, um nascituro já estava no ventre de Maria. A partir daquele momento, ali já tínhamos alguém, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, embora a sua humanidade, ou melhor, o seu corpinho, ainda estivesse apenas começando na sua gestação, mas que iria se desenvolver, passar pelos 9 meses, nascer, crescer e proclamar, anunciar o reino de Deus e realizar a redenção do gênero humano. Que o Senhor nosso Deus nos ajude nessa caminhada em defesa da vida e que abençoe profundamente todas as gestantes, particularmente aquelas que sofrem dificuldades na saúde,
ou dificuldades na vontade, no desejo de acolher o fruto de seu ventre, para que sejam generosas e que nós, enquanto igreja, possamos acolhê-las e lhes dar a devida atenção. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Amém.